paz do Senhor a todos. Sou o irmão Leones. Estou aqui com a programação a vitória contra o medo, a ansiedade, preocupação e a ansiedade. Hoje estou com um tema, iniciando pela primeira vez, o tema como lidar com o medo. Ele está trazendo para vocês um pouco também na passagem da Bíblia, para edificação de fé de cada um dos meus irmãos, amém? Vou iniciar aqui com uma antiga lenda acontecida recentemente na Constantinopla. Aí nessa lenda vai falar um pouco sobre o medo, a preocupação e a ansiedade. Quero desde já pedir a atenção de todos, que prestem bem atenção nessa lenda. Certa vez, alguém disse que o medo, a preocupação e a ansiedade são nossos maiores inimigos. Recentemente ouvi uma antiga lenda fascinante. Conta-se que um camponês se dirigia a Constantinopla e foi parado por uma senhora idosa, que lhe pediu carona. Ele a colocou a seu lado, e enquanto seguiam viagem, reparou bem na expressão facial dela, e assustado, ele perguntou: "Quem é você?" E ela respondeu: "Eu sou Dona Coleira." Assustado, o camponês mandou a mulher descer e ir andando, mas ela o convenceu a levá-la junto, prometendo que não mataria mais do que 5 pessoas em Constantinopla. Como garantia da promessa, entregou-lhe um punhal, dizendo que era a única arma capaz de matá-la, e acrescentou: "E eu o encontrarei em 2 dias, assim diz a senhora. Se quebrar minha promessa, você pode me apunhalar." Em Constantinopla, 120 pessoas morreram de coleira. Enraivecido, o homem que lhe dera carona, dizendo que lhe dera carona para a cidade, começou a procurá-la. Quando a encontrou, levantou o punhal que ela havia lhe dado para matá-la e gritou: "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas. Foi um medo..." Desculpem, errei aqui um pouco. "Você prometeu que não mataria mais de 5 pessoas, mas 120 morreram." Mas ela o deteve, dizendo: "Eu cumpri minha promessa, só matei 5. Foi o medo que matou as outras." Essa lenda é uma parábola verdadeira da vida. As doenças podem matar milhares de pessoas, mas muitas morrem porque são avassaladoramente tomadas pelo medo. Quando encaramos o futuro com a ansiedade, esperando o pior, em vez de aguardar o melhor com expectativa, somos tomados por um sentimento paralisante. Desse nosso nascimento, o medo frequentemente lança sua sombra escura sobre nós. Ele oprime nossa mente, fragiliza o nosso sistema imunológico, diminui nossas forças de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo. O medo sufoca a alegria e destrói os sonhos. Trata-se de uma emoção intimamente relacionada à ansiedade e preocupação. Com frequência, sobrevém em decorrência de alguma ameaça, situação ou perigo aparentemente inevitável. Aprendemos com o Covid-19 que repentinamente uma epidemia pode incutir medo no coração do mundo inteiro. As pessoas passaram a temer que cada indivíduo com quem se encontrassem pudessem ser portador do novo coronavírus. Qualquer tosse acendia o alerta de quem estava perto, correto? Os espirros, faziam o coração acelerar. Tinha uma pessoa que espirrava e as pessoas já ficavam com um instinto de medo, Muitos se perguntam o tempo inteiro:
Será que peguei o vírus? E se eu tiver infectado? E minha sentença de morte? Isso são o que muitas pessoas perguntam após algumas situações de um espirro, uma tosse, referente a este vírus hoje que se encontra no mundo. Mas vamos para o nosso assunto principal, que é o nosso tema de hoje: como lidar com o medo. O que pode nos livrar dos nossos piores temores? Ou melhor, quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia, ela apresenta mais de 3.000 promessas que evidenciam o amor e cuidado de Deus. Muitas delas são especificamente animadoras em tempo de crise. Quando nos apegamos às promessas divinas, ficamos cheios de esperança ao enfrentar a dificuldade da vida. A confiança em Cristo nos fortalece e temos a certeza de que Ele permanece ao nosso lado. Temos a garantia daquele que disse em Hebreus capítulo 13, versículo 5, verso B: de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Esse versículo se encontra no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Vou relatar agora uma das mais belas histórias da Bíblia sobre superação do medo. É um relato, por vezes, esquecido do Antigo Testamento. O rei da Síria havia cercado a cidade israelita de Dotã. A intenção do monarca era capturar o profeta israelita Eliseu. Toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército israelita. O monarca sírio estava furioso e ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha era capturando e matando o profeta. Quem está em casa nesse exato momento, se estiver uma Bíblia próxima a você, peço com que você abra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, para que não fique só nas minhas palavras, mas para que você que está em casa acompanhe também. Amém? Então, os sírios levaram todas as forças de seu poderoso exército para cercar a cidade de tal modo que seria impossível fugir. Quando o servo de Eliseu acordou no início da manhã e viu a cidade sitiada pelo exército inimigo, com centenas de carros e cavalos, e foi tomada pelo medo. As preocupações encheram seu coração. A morte parecia inevitável. Aterrorizado, ele procurou o profeta. Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, 16 e 17, que diz: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: Eliseu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A resposta de Eliseu foi clássica para o moço. Ele apresentou um princípio transformador de vida para todos que são envoltos pelo medo. Algo que dá conforto para quem é consumido por preocupações e ansiedades. Eliseu simplesmente declarou de uma forma simples, com a autoridade de Deus, dizendo, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. No verso 16 de 2 Reis, capítulo 6, versículo 16, ela relata essa simplicidade, que o moço ele se encontrava aflito, mas Deus usou ali Eliseu de sabedoria. Embora a situação fosse quase impossível, Deus continuava no controle. Ele ainda estava em seu trono.
tinham uma solução para os seus problemas mais difíceis. Eram capazes de abrir caminho quando não parecia haver saída. Porque quando você confia em Deus, não importa a dificuldade, Ele abre o caminho onde você menos pensa que tem saída. Eliseu orou para que seu ajudante visse o que ele enxergava, o exército angelical que havia sido enviado para protegê-los daquela ameaça. Milagrosamente, o exército sírio foi acometido de cegueira, como diz aqui no verso 17, né? Senhor, e disse: fere-te, peço-te, esta gente de cegueira, e feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Deus tem milhares de maneiras de nos livrar de nossos piores medos. Se nossos olhos se concentrarem no problema, o medo vai nos dominar. Com um olhar fixo em Jesus, a emoção do medo pode até se manifestar, mas não poderá nos atrapalhar. Porque quando você está com o olhar fixo em Jesus, né, a emoção do medo naquele momento, ela vai se manifestar de todas as formas, porque é um inimigo. Mas não poderá nos incapacitar de vencer aquele problema. A resposta ao medo incapacitante não é que jamais teremos medo novamente, mas que teremos alguém que está conosco em nossos medos, nos fortalecendo a prosseguir a despeito de como nos sentimos. Ao nosso lado temos alguém maior que temores, preocupações e ansiedades. O reconhecimento da presença de Deus é o antídoto para o medo. Fomos criados para viver pela fé, não para sermos consumidos por temores. Fomos criados para viver com confiança naquele que nos criou. Olhe para além de seus temores e você enxergará Cristo, que cuida de você mais do que imagina. Vou deixar aqui outra palavra bíblica para os meus irmãos, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim: eis que o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Em outras traduções, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Não temas quando o inimigo colocar um problema na sua frente, que você pensar em desistir, que você pensar que ali é o fim. Que quando você crê e coloca Deus à frente daquele problema, o inimigo não vai conseguir lhe deter. Não tenha medo. O objetivo de como lidar com o medo é você colocar Deus acima de todas as coisas, porque o mais Ele fará. Assim basta você crer que Cristo, Ele tem o melhor para a sua vida, que Ele tem o melhor para você e para a sua família. Desde já, irei fazer uma oração. Esse é o nosso vídeo de hoje, de como lidar com medo. O nosso próximo vídeo vai sair na quarta-feira, que tem um tema com fé versus medo. Feche seus olhos, apresente sua família nesta tarde. A gente está fazendo uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso sobre todas as coisas, te apresento, Pai, nesta tarde, Senhor, todas as pessoas que estão vendo este vídeo, Pai. Acampa, Senhor, o anjo poderoso, Pai,
na entrada de suas casas, Senhor. Senhor, aquelas pessoas, Pai, que andam preocupadas, Senhor, com medo e com ansiedade, Pai, visita, Senhor, neste exato momento, Deus. Coloca, Pai, sabedoria, Senhor, de como, Pai, enfrentar esta dificuldade que esta pessoa está passando nesse exato momento, Deus. Quero te apresentar, Senhor, o órfão e a viúva, Pai. Toma de conta, Senhor, daquelas pessoas, Pai, que se encontram entristecidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Te apresento, Pai, o mundo inteiro, Senhor. Acampa, Pai, um anjo poderoso, Senhor. Abençoa, livra, protege, Pai, este mundo, Senhor. Este vírus, Pai, que hoje, Senhor, consome a humanidade, Senhor, de medo, Pai. Mostra para elas, Senhor, que este vírus é só apenas uma simples enfermidade, Pai, que é sobre a Tua permissão, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que isto, Pai, é só apenas temporário, Deus. Porque a Tua volta, Pai, está chegando, Deus. Quero te apresentar, Senhor, o ministério, Pai, às nações, Pai. Que o Senhor, Pai, continue, Senhor, abençoando e multiplicando esse ministério, que ele venha crescer mais e mais, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Atende, Pai, a súplica e as orações dessas pessoas, Pai, que se encontram em suas casas, Senhor. Que estiveram, Pai, alguns minutos, Pai, disponibilizando, Senhor, a sua atenção e abrindo o seu coração, Pai, para estar aqui, Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta tarde, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque o teu reino é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Desde já agradeço a todos que disponibilizaram alguns minutos para estar aqui participando desta live. O vídeo ele será publicado na minha página para todos poderem ver novamente, aqueles que não tiveram oportunidade. Amém? Desde já quero agradecer. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até quarta-feira estarei trazendo outro tema, né, da programação, que é a vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde.